Olá, graça e paz. Vamos aqui nesse momento iniciar aqui o nosso culto de celebração ao Senhor. Culto onde viemos aqui reservar alguns minutos, deixar a nossa pressão arterial ficar normalizada, né? E voltar os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para o Senhor, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Para a gente refletir, eu quero caminhar aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, quando diz assim a palavra do Senhor: continue a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueça de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, estudaram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês estivessem presos com eles. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o desejarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda confiança: o Senhor é meu ajudador. Portanto, não temerei o que me pode fazer simples mortais. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinam a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras e superimentos que em nada ajudam aqueles que as seguem. Temos um altar do qual os sacerdotes do tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele para fora do acampamento e soframos a mesma desonra que ele sofreu, pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Meus irmãos, estamos aqui não só para receber, nós viemos aqui oferecer a nossa vida, o nosso tempo, o nosso coração, como templo para o Espírito Santo do Senhor. Viemos aqui oferecer o nosso sacrifício de louvor. Eu sei que a gente tem a nossa mente preparada para receber, mas o convite aqui é agora. O que você veio oferecer para o Senhor? O que você veio oferecer de melhor para o Senhor, para agradar o seu Deus? Que não seja apenas alguns momentos onde a gente cumpre um ritual. O nosso Deus não quer sacrifícios tolos nem mecânicos. Nosso Deus quer um coração contrito e derramado ao seu altar. E é para isso que nós estamos nos reunindo aqui. Para dizer para Deus, esse é o tempo que a gente reuniu para o Senhor. E aqui agora a gente quer
devotar a nossa vida aqui nesse altar para agradar ao Senhor, para dizer que te amamos, para dizer que o Senhor é tudo de bom para nós. E também, Senhor, fala ao nosso coração aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, física e espiritual, para que eu possa fazer, obedecendo a tua voz, obedecendo ao teu Espírito Santo. Então, meus irmãos, como foi muito bem dito aqui pelo autor de Hebreus, que ofereçamos para o Senhor Jesus o nosso sacrifício de louvor. Não só louvores entoados, tudo aqui é em louvor do Senhor. Deus maravilhoso, nós queremos aqui, nessa hora, Senhor, nos consagrar aqui aos teus pés, Senhor, e dizer ao Pai que queremos, Senhor, pôr aqui a nossa presença, pôr a nossa mente, pôr o nosso coração, Senhor, em tudo, Senhor, agradecer o teu santo nome, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor, por tudo que o Senhor é de verdade, Senhor, e por tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer, ó Pai. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque sabemos que da tua presença, Senhor, há poder, há alegria, Senhor, há milagre, Senhor, há renovação de esperança, Senhor, há tudo de bom para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor, Pai, receba aqui no meio de nós, Senhor, esse humilde sacrifício que viemos fazer aqui, Senhor, e nos faça transbordar, Senhor, com as tuas mensagens cantadas, Senhor, ó Deus, para a tua palavra que seja ministrada aos nossos corações, ó Pai, para que a gente possa ainda mais, Senhor, se alegrar na tua presença, Senhor. Pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem souber, canta com a gente. Quero ser você, mundo ser
a todos. Sejam bem-vindos. Preparei uma mensagenzinha para antes nós falando ao Senhor, que diz assim, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias disse bem assim: tira a minha vida. Em Números, Moisés disse: se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Em Jó 3, versículo 3, Jó disse: maldito é o dia do meu nascimento. Em Jeremias 20, Jeremias disse assim: maldito seja o dia que eu nasci. Todos eles, por motivos de circunstâncias diferentes, desejaram morrer. Mas apesar disso, eles viveram grandes vitórias. O desânimo profundo, a dor, o desespero, as tempestades não os destruíram. E também não vão destruir nem o que foi. O seu nascimento não foi um acaso. Deus tem um grande propósito na sua vida, na minha vida, e Ele vai cumprir. Amém. Sejam fortes e confiem nele. Lembre-se que um barco que tem Jesus também passa por dificuldades. Só tem um pequeno detalhe: ele não afunda. Então, abaixa a cabeça e vamos orar. Senhor, perdoa o que eu fui, corrige o que eu sou e dirige o que seremos. Que não seja a dor que leve a orar, mas sim a saudade da tua presença. Em nome de Jesus, é o que te pedimos.
ouvirei tua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus fez pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei tua voz, te abençoarei. Santo Deus, ó Filho Deus, mostrarei as estrelas do céu. Sai tua tenda, ó Filho Deus, te mostrarei a areia do mar. Será que nós será que nós imaginar tudo aquilo que sonhei partir? Deus, o caminho quando der partir. Deus, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei tua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei tua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei sua voz, te abençoarei. Glória a Deus, glória a Deus.
E o céu maravilhoso, glória ao príncipe da paz. O céu começou a se abrir, toda a terra se colou.
Bora, criança, vamos lá? Nossa homenagem para as mães, é simples, mas vocês possam fazer o melhor. Vai lá? buscando a tua face, Senhor, buscando fazer a tua vontade. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa
justiça. Mostra a ela, Senhor, tu és o Deus eterno, o Rei dos Reis. Senhor, abençoe cada mamãe que tem nesse planeta, nesse mundo. Senhor, abençoe a vida delas. Ensina elas, Senhor, a criar os seus filhos no caminho do Senhor. Abençoe cada um, Pai. Glorificado seja, Senhor, teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então vamos lá. Então vamos lá, então. Amém. Esse mês é o mês da família, né? E eu vou trazer hoje uma mensagem sobre um tema sobre casamento de Galileu e mostrar ali sobre o que fica ligado ali à volta de Jesus, né? Assim não vai dar para eu conseguir ver tudo. Acho que vai ser melhor, né? Melhorou. Então tá bom. Livro de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Amém? Ainda não? Foi? É João 14? Isso, João capítulo 14. Do versículo 1 ao 3. Amém? Amém. Vamos lá. Alguém quer ler ou alguém quiser ler? Não? Tá bom. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O casamento de Galileu, naquela época, né, no tempo de Jesus, funcionava mais ou menos assim. Vou por partes aqui. Primeira parte aqui, o noivo pagava o dote. Né? Hoje em dia, como a gente sabe que é o dote, né? Mas naquela época se pagava o dote. O dote é uma forma de compensar o pai pela moça. Né? Eu vou ler as passagens rapidinho. Aqui, João capítulo 19, versículo 18. Esse é o dote que Jesus pagou. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. O sacrifício de Jesus foi o pagamento pelo dote da noiva, que é a igreja. Né? E o casamento ele começa com uma celebração, uma festa, né, de noivado, com comida, vinho, celebrando a aliança de compromisso.
essa aliança foi selada por Jesus, né? E está lá em 1 Coríntios. Eu vou ler bastante versículos, tá, irmão? 1 Coríntios 11. 23. 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei isto, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, recapitulando a primeira parte aqui, o noivo paga o dote, né? E é feita a celebração do casamento. Eu entendo a Santa Ceia como uma celebração, né? Muita gente pensa que Jesus está fazendo uma despedida, aquela despedida triste, lamentável, né? Porque Jesus sabe que no dia seguinte ele ia para a cruz. Mas na verdade eu vejo como uma celebração. Jesus está celebrando a nova aliança, o novo testamento, a nova aliança feita diante de Deus, né? E indo para a segunda parte aqui, naquele tempo, o noivo e a noiva, eles ficavam sem se ver um ano inteiro. E nesse tempo, enquanto eles ficavam um noivo e outro, o noivo tinha que preparar uma morada, né? Tinha que preparar a casa, tinha que deixar tudo pronto, preparar a festa. Enquanto isso, a noiva, ela ia preparar as vestes dela, as vestes brancas, para que ela pudesse estar bonita, linda para o seu noivo, para que ela pudesse estar pronta para o seu noivo. Enquanto isso, o noivo estava lá arrumando recursos para fazer a casa, né? Arrumando os móveis, né? Que é conforme era naquela época. Então, o noivo ele tinha um ano para deixar tudo pronto. Ele tinha um ano para deixar essa morada, essa casa pronta, né? E aqui então, Jesus ele volta para o céu para preparar uma morada e receber a noiva e a igreja, que está no versículo ali na passagem que a gente deu no começo ali, João 14, do 1 até o 3. Até aqui, tudo certo? Está dando para entender bem? Tá? Ok. Terceira parte aqui, então. Depois de um ano com tudo pronto para o casamento, com a morada pronta, o noivo ele aguarda a ordem do pai, no caso Deus, né, para buscar a noiva, que é a igreja. E Jesus está com o pai se preparando para nos receber, preparando a morada. E eu acredito que não falta muito. Eu acho que estou falando baixo, né? Tá legal? Eu acredito que não falta muito, né? Tem diversas coisas acontecendo no mundo. Se a gente olhar para o mundo hoje, está uma loucura bem grande, né? E Jesus ele tem essa promessa de que ele ia preparar um lugar para a gente morar com ele, né? E que ele ia voltar para buscar a igreja. E quando a gente fala em família, a gente fala em casamento, né? Um casamento ele é constituído por Deus, ele é totalmente preparado por Deus.
Deus. A gente pode passar o ano inteiro planejando, eu vou fazer em tal lugar, eu vou fazer desse jeito, daquele jeito, vou preparar a comida da forma que eu quero, vou convidar quem eu quero, não vou convidar quem eu não quero, né? A gente planeja de várias formas. O casamento ele só acontece da forma que Deus permite, da forma que o Senhor permite. E a nossa família, ela tem que se basear na palavra. Ela tem que se basear na palavra. Porque mesmo a gente se baseando na palavra, já é difícil. Já é difícil manter o casamento. Tem muitas lutas. O inimigo, ele tenta derrubar. Ele tenta de várias formas. Dentro da igreja, fora da igreja. Então, a gente tem que entregar tudo na mão do Senhor. A gente precisa entregar tudo na mão do Senhor. Então, o casamento galileu funcionava assim. Primeiro, o noivo pagava o dote, aí depois vinha a cerimônia de celebração, que no caso era o noivado, a cerimônia, eu esqueci de destacar isso na primeira parte, né? A cerimônia aqui, no caso, é a cerimônia do noivado, né? Aí depois o noivo e a noiva ficam um ano ali sem se encontrar, sem se ver, se preparando para o grande dia, para o grande evento, que é o casamento, né? Enquanto isso, devemos nos preparar para ir com Cristo, para a nova morada. Aí, Mateus, capítulo 24. Versículo 42. Né? A gente não sabe quando vai ser a volta do Senhor. E aí diz aqui: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Irmãos, praticamente, só falta Deus dizer assim: Jesus, pode buscar nós. É claro que tem algumas profecias ainda para se cumprir, né? Como, por exemplo, o Evangelho ser pregado a todas as pessoas do mundo, cada ser humano existente nesse planeta, não precisa aceitar, mas precisa ouvir o Evangelho. Precisa ouvir. E como missão, cabe a nós cumprir essa tarefa. De todas as formas que a gente puder, desde que seja compatível com a palavra dessa forma, desde que seja compatível com a Bíblia. Então, basicamente, só falta Deus dizer para Jesus que chegou o dia. E a gente tem que estar preparado. A Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. E não ver Deus significa condenação eterna. Amém? E a gente deve vigiar e se preparar pregando o Evangelho, levando a palavra do Senhor, como diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, 15, 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o que falta? O que falta para a gente levar esse Evangelho para fora? O que a gente precisa? Irmãos, se a gente olha para o mundo hoje, olha a loucura que está lá. Olha a loucura. Um Papa levantou agora, e aí já começaram na internet, porque o
profecia, sobre profecia, sobre... Irmãos, cadê o Evangelho para pregar? Cadê a palavra? Será que a gente tem que estar perdendo tempo falando sobre coisas que acredito eu que são desnecessárias, enquanto tem uma Bíblia inteira para ser pregada, a palavra toda para ser anunciada, as boas novas? Então, como igreja, precisamos começar a trabalhar cada vez mais e mais para levar esse evangelho lá fora. Eu sei que cada vez que eu subo aqui em cima, eu sempre bato nessa tecla de que Jesus vai voltar, que a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que se unir. Mas essa é a verdade. Nós somos uma família aqui dentro. Nossa família não é só a que a gente tem dentro da nossa casa. Aqui dentro nós somos uma família, nós somos irmãos, nós somos membros de um corpo, o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. A cabeça funciona perfeitamente? Funciona. Mas a cabeça precisa do restante do corpo. Cristo precisa da nossa família. Claro que ele tem poder, ele tem. Ele podia fazer qualquer coisa com os salários dele. Simples assim. Mas é pelo amor, é pela graça que Jesus quer que funcionem as coisas. Então, se temos amor uns pelos outros, devemos perdoar e devemos ser perdoados. E vou pegar como exemplo, existem muitas pessoas que eu agi errado na vida. Não fui um cara perfeito, não fui um cara santo, não fui. Eu errei com muita gente. Se eu pudesse, eu chegava na casa de cada um. Pô, me perdoa. Mas tem gente que mora longe, tem gente que eu nem sei onde ele mora. Entendeu? Mas eu peço a Deus para que essas pessoas possam me perdoar. E se algum dia eu puder pedir perdão para elas, eu vou pedir perdão. Devemos ser perdoados, devemos pedir perdão. A igreja precisa se unir, precisa se levantar, anunciar o Evangelho do Senhor, anunciar a volta de Jesus, porque vai acontecer. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Diz lá em Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olha só, nem Jesus sabe quando ele vai voltar. A ordem vem direto de Deus. E fica compatível com essa parte do casamento da igreja aqui, onde o noivo e a noiva ficam um ano separados. Depois de tudo pronto, a casa está pronta, as vestes da noiva estão prontas, está tudo certo. Só faltou uma coisa. O pai não dá. Chegou o dia, pode buscar a noiva. E aí o noivo vai e busca a noiva. Aí vem as bodas, a celebração do casamento. E o marido e a mulher passam a vida juntos. A vida toda. Jesus vem nos buscar. Não para ficar um tempinho lá. Para a gente passar a eternidade. É muito tempo. É muito tempo. E eu não estou afim do inferno, não. Eu não acredito que lá é lugar para mim. Por mais que muitas vezes eu desanime, muitas vezes eu queira sair e o inimigo vem botar na minha cabeça que o caminho de Deus vai lugar para mim, porque eu sou pecador. Mas Deus, inclusive, vem falar para mim. O meu lugar não é no inferno. O lugar de ninguém é no inferno. Onde é que diz que o inferno é para o homem, para o ser humano? Não diz. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Não foi criado para o homem. Entendeu? O inferno foi criado para a condenação eterna de um ser espiritual.
imagina o quanto ruim vai ser para um de nós estar lá dentro. Em espírito e em carne. Experimenta botar a mão em cima da vela, ficar mais de 1 hora com a mão em cima da vela, vê se não vai doer. O inferno vai ser muito pior. Muito pior. Então a gente temos que orar pela nossa família, buscar ensinar a nossa família, abençoar as outras famílias e viver aqui dentro como família. E lá fora, sermos uma família para Deus. É tempo da gente se levantar. É tempo de a gente buscar aquelas pessoas que estão lá fora precisando. É tempo de a gente anunciar a palavra do Senhor. Por mais que no dia a dia a gente cometa um erro ou outro, né? Não era para ser normal, mas se tornou normal. Mas é tempo da igreja se preparar, irmãos. O nosso tempo no mundo está acabando. E quando o cronômetro chegar no zero, não dá mais tempo, acabou. Não adianta chegar diante de Deus e tentar argumentar com Ele, porque não vai ter argumento. A gente tem toda uma vida inteira para se preparar para esse dia. A gente tem toda uma vida inteira para anunciar para as pessoas lá fora. A gente tem uma vida inteira para viver essa palavra. E aí quando chega o grande dia, querer argumentar com Deus, não vai ter como. Porque Deus vai dizer, teve tempo. Teve tempo. E não aproveitou. Certo? Então eu peço aos irmãos desculpa, né? Se eu pareço ser chato, falando sempre a mesma coisa, que Jesus vai voltar, sobre pregar a palavra, mas infelizmente isso é coisas que não são mais ditas em muitas igrejas por aí. Então nós temos essa missão, e as outras igrejas, e eles que cumprem a missão deles. Todo cristão tem essa missão? Tem. Mas infelizmente nem todo cristão leva essa missão a sério. Então, interessados em outra coisa. Eu gostaria muito de ver todas as igrejas se unindo com o único propósito de anunciar a volta de Jesus. De anunciar a volta de Jesus. Porque eu acredito que foi para isso que eu fui chamado para falar. Que Jesus vai voltar. E vai mesmo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na cruz do Calvário, Ele anuncia a nossa salvação, a redenção dos nossos pecados. Alguém que sabe como é que funcionava o Antigo Testamento? Tinha que pegar um animal, que seja um cordeirinho, uma ovelha, tinha que levar até o templo, oferecer esse animal em sacrifício. Quem tinha que fazer o sacrifício era o sacerdote, não era qualquer pessoa. Imagina se fosse nos dias de hoje. Quem é que tem dinheiro para ir para Israel hoje? Mais de 20 mil. Para levar um bicho para sacrificar. Seria bem difícil, né? Então, Jesus na cruz do Calvário, Ele facilita esse nosso lado. Basta a gente se converter, se afastar do mau caminho, orar, jejuar, estudar a palavra e viver essa palavra. E ensinar para a nossa família. Eu quero agradecer a Deus por esse culto. Essa é a segunda oportunidade que o pastor Marcelo está me dando. A primeira, eu falei sobre a cruz. E eu volto a falar sobre a cruz.
fez esse sacrifício para que a gente tivesse uma única chance de ser salvo, de chegar ao céu. E pelo que João relata em Apocalipse, o lugar é maravilhoso. É maravilhoso. Tudo isso que a gente conhece hoje, esse mundo do jeito que é, não vai mais existir. A gente não vai mais ver esses grandes prédios que foram construídos pelo homem. A gente não vai mais ver carro. O mar não vai mais existir, segundo João em Apocalipse. Tudo vai ser novo. Tudo vai ser renovado, restaurado. E a gente vai ser restaurado lá também. Nossas vestes serão limpas. Lembra aí que eu falei que a noiva vai preparar as vestes brancas, limpas, para o grande dia? Também devemos nos preparar assim. Nos purificar, nos santificar. É uma luta diária, constante. Todo dia. Sempre vai ter alguma coisa para tentar derrubar a gente. Obra do Satanás. Lógico que a gente não vai culpar Satanás por tudo que acontece, mas a maioria das coisas é ele mesmo. Então a gente tem como missão diária nos santificar, lutar contra o mal, lutar contra o pecado, anunciar o Evangelho e, de preferência, anunciar a obra de Jesus. Eu estou, assim, ansioso para isso acontecer. Ah, mas irmão, pode acontecer daqui 100 anos isso aí. Quem é que vai estar aqui vivo daqui 100 anos? Levanta a mão. A Karine vai falar com 113, então. 14, 15, 13. Que idade que tem agora é 18? 118. Imagina só. Então, se a gente morre amanhã, a gente tem que morrer preparado. Porque a Bíblia diz que a gente vai ressuscitar. A gente vai levantar do túmulo para ver a Deus. Que seja para ser condenado ou que seja para ser salvo. Mas a gente vai ser ressuscitado. Então, se Jesus vai voltar daqui a 100 anos ou daqui a 10 minutos, não importa, tem que estar preparado. Porque se quem não for conhecer a morte, vai dar volta a Jesus antes de morrer, certo? E quem morreu antes de chegar a Jesus? Como é que vai ser? Entendeu? Então, devemos buscar o Senhor, anunciar e nos preparar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeu, por mais uma oportunidade, Senhor, de cada um que esteve aqui hoje. Cuida com carinho, Senhor, aqueles que não vieram e aqueles que estão aqui. Eu sei que levar a palavra do Senhor, estar aqui em cima pregando, é algo muito sério, muito importante. E o Senhor me permitiu hoje estar aqui. E eu desejo verdadeiramente, Senhor, ter mais oportunidades para levar com sinceridade a tua palavra, Senhor. Que seja tudo feito conforme a tua vontade, Senhor. Cada culto, cada família e cada lar, Senhor, que seja cuidado, Senhor, com carinho, com a tua mão sobre cada um, Senhor. Que todos possamos ver a tua glória, Senhor, sobre cada um de nós. Que haja prosperidade na vida de cada um, Senhor. E eu falo de prosperidade espiritual, Senhor. Não falo da prosperidade material. Porque dinheiro não compra salvação, Senhor. A salvação foi comprada pelo teu sangue na cruz do Calvário.
que haja prosperidade na vida de cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, o lar de cada um, a família de cada um, Senhor. Esse mês é o mês da família. E devemos orar pela família. Mas não só nesse mês, Senhor, cada mês, de cada ano. Que a família seja protegida pelas tuas mãos e guiada, Senhor, através da tua palavra, através da tua presença, através do teu Espírito Santo. Que cada criança, Senhor, venha aprender o teu evangelho já desde pequeno. Senhor, abençoe cada criança que tem, Senhor. Existem tantas crianças por aí, Senhor, em dificuldade, Senhor, em dificuldade financeira, em dificuldade na saúde, Senhor. Olhe por cada uma dessas crianças, cada uma dessas pessoas, quantos hospitais aí, pessoas internas, Senhor, passando por problemas de saúde, e UTIs internadas, Senhor. A gente sabe o quanto é lamentável, o quanto é triste ver as pessoas assim. Senhor, que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia seja na vida de cada um, Senhor. Que a semana seja a semana abençoada, que cada um vá para o seu trabalho, com o Senhor no coração, levando a tua palavra no coração, Senhor, anunciando, Senhor, que o Senhor vai voltar, porque o Senhor vai voltar mesmo. E quem não estiver preparado nesse grande dia, não vai subir para os céus. E eu desejo que o máximo de pessoas possível sejam alcançadas, Senhor, antes que venha o grande dia. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nossa irmã Camille, podia sentar, pessoal. Nossa irmã Camille vai dar os avisos. E depois dos avisos, as irmãs, por favor, venham aqui na frente. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Vou estar passando a programação dessa semana, que está bem recheada. Quarta-feira, a gente tem o nosso culto de oração, às 19h30, dirigido pelo nosso pastor Marcelo. No sábado, a gente tem duas programações. Vai ter um encontro de homens, lá na casa do irmão Josemar, sábado, às 19h30. E os jovens irão fazer uma visita na casa de uma jovem que participa do jiu-jitsu e ela já veio visitar a igreja algumas vezes. Ela passou por umas cirurgias e ela tem 13 anos e ela teve que tirar os 2 ovários e tirar mais alguma partezinha aqui de cima, se eu não me engano. E aí a gente vai fazer uma visita para ela, para a gente orar pela vida dela, porque é uma jovem, né? 13 anos e já tem que retirar os 2 ovários, não deve ser nada fácil. E aí os jovens vão fazer uma visita lá para ela. Caso os irmãos queiram participar, só falar com a gente. Ela mora lá no Carvão. E aí a gente vai fazer uma caravana e a gente vai lá visitar ela. Então, no sábado, agora dia 17, tem o encontro dos homens na casa do irmão Josemar e a visita para a Gabriela lá no Carvão. Deixa eu ver o que mais. Oportunidade de louvar. Os irmãos veem como é que a gente está sem baterista, a gente não tem muitos irmãos que sabem tocar violão, outros aqui, mas como vocês viram, o irmão Daniel cantou no playback hoje. Caso os irmãos queiram ter alguma oportunidade de cantar no hino da harpa, de cantar um louvor que gosta muito, estejam falando com o nosso líder de louvor, Anderson, para que vocês possam estar tendo a oportunidade de louvar ao Senhor. Por mais que seja simples, o Senhor ele recebe um louvor verdadeiro, aquele louvor que é de coração. Então, que os irmãos, caso queiram estar participando, estejam falando com o nosso líder de louvor. Com isso, eu gostaria de deixar uma reflexão que tem ficado muito no meu coração ultimamente, que está lá em Mateus 9, no versículo 35, que dizia assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O próprio
próprio Jesus, Filho de Deus, nos incentiva a pedir: Pai, mande gente para servir na tua casa, mande gente para servir na tua obra. Então que os irmãos não venham estar como ele aqui falou, ovelhas aflitas e exaustas, mas que a gente venha se fortalecer no Senhor, mesmo na simplicidade, que a gente venha pedir ao nosso Pai: Senhor, mande gente, nos capacite e mande mais para servir na tua casa. É isso, irmãos. Amém. Por favor, as mamães venham aqui. A irmã Leni. As mamães. Bom, todos nós sabemos que separamos esse domingo para celebrar o Dia das Mamães. Separamos esse domingo para celebrar o Dia das Mamães. Porém, contudo, entretanto, o Dia das Mamães é todo dia, né? E logo, a obrigação dos filhos também passa a ser todos os dias. Porque diz a palavra de Deus, não é o pastor, não é a igreja, que nós, como filhos, devemos honrar as nossas mamães. Não só as nossas mamães, tem os papais também, tá? Mas hoje a gente reserva aqui o tempo para ela. Não é favor que nós fazemos, é um cuidado, é uma obrigação. Talvez peculiar a nossa espécie. Nós, como seres humanos, somos cuidados para depois sermos cuidadores. Porque aí a palavra de Deus começa a se encaixar e fazer sentido na nossa vida. Porque ele diz assim: olha, pode chegar o momento que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? No momento onde os braços fortes e as pernas, né, sadias já não conseguirão fazer o mesmo esforço e sacrifício que fizeram no começo para nós. E aí nós, porque teremos as nossas pernas e os nossos braços fortes, estaremos dando ali o sustento, estaremos dando o apoio, estaremos dando a acolhida, porque nós somos seres que carecemos de necessidades físicas, materiais, emocionais e espirituais, por isso que estamos aí mesmo. Então, meus irmãos, está aí, ó, fica ali a nossa reflexão. Eu sei que essas senhoras fizeram vários quitutes maravilhosos que a gente aproveitou, né? Eu sei que essas senhoras cuidaram das nossas roupas, cuidaram das nossas mochilinhas para ir para a escola, cuidaram de nós nas nossas doenças. Essas senhoras lavaram os nossos pratos, mas não significa que elas vão lavar os nossos pratos até os 100 anos. Que nem eu vejo lá na minha casa. E aí eu fico me vergonhando, muitas vezes eu fiz isso, né? Cheguei na casa da minha mãe e coitada, ela fazia aquele almoço com tanto carinho. E ela depois ia lá para a pia, ia sentar no sofá, baixar na cara desse tamanho e ficava olhando minha mãe lavar a louça, né? Hoje, graças a Deus conseguiu transformar a minha vida, porque foi um coração muito difícil de mudar, né? E hoje eu consigo compreender que, olha, não é justo. Não é justo. Então, gente, não vamos ter aquele pensamento capitalista, materialista, porque nós somos capitalistas e materialistas. Não é porque elas nos amam que a gente vai explorá-las. Pelo contrário. Agora é a hora da gente cuidar. Agora é a hora da gente abraçar. Agora é a hora da gente estar junto. Agora é a hora da gente demonstrar o nosso amor e a nossa humanidade para todas elas. Não só no Dia das Mães. Não é dar beijinho, abraço, carinho no Dia das Mães. Embora hoje é um dia especial. Mas quando você
dá aquele beijinho rotineiro, quando você dá aquele cuidado lá, mãe, hoje a louça é minha. Quando você toma a iniciativa, vai lá e diz, hoje eu vou fazer o almoço para você, hoje eu vou arrumar a casa para você, mãe, hoje eu vou fazer você ter um dia de descanso. Fazer o café. Fazer um gesto. Esse gesto vai demonstrar que você compreendeu que essas senhoras representam a sua vida. Eu fico olhando lá no Instagram, no YouTube, tem aqueles rios dos passarinhos, né? Que o pessoal coloca lá no super câmera, e tem vários rios desses, né? E é interessante que o passarinho é sério, né? Aí quando ele sente que a mãe chegou e ela aqui assim, a mãe fala, bota umas comidas que eu fico olhando assim, gente, como é que cai um grilo na goela daquele passarinho? Mas o grilo quer, entra lá e dá tudo certo. Aí depois eu fico pensando, aquele passarinho cresce, ele vai criar abelhinha, ele vai voar, e quem é que vai trazer a comida depois? Vai ser aquele que estava na mão dele, ó. Daqui a pouco é ele que vai estar cuidando do menino dele, é ele que vai estar levando um menino, uma minhoquinha lá para seus filhos. Nós como seres humanos, somos diferentes. Nós temos que agir também de maneira diferente. Por isso que Deus nos diz que essas pessoas precisam ser cuidadas por nós. Cuidadas. Então, pense nisso. A sua mamãe é algo especial para você, o seu papai é algo especial para você. Então você precisa cuidar dele. Cuidar da saúde física, da saúde emocional, da saúde financeira e também da saúde espiritual. Da saúde financeira, sim. Muitas vezes a mamãe está lá, ó, 5 centavos no bolso, e você tem dinheiro. Por que não? Eu garanto, ó, eu vou dizer para vocês. Um dia eu estava fazendo a minha obra lá no Rio de Janeiro. Aí a gente naquela correria, e faltou um saco de cimento. Faltou um saco de cimento, aí do nada eu me vi. Aí, mãe, não é justo, fazer um cheque e dar na mão da mãe. Você acredita que no belo dia, ela mexeu no negócio lá, aí caiu. Aí eu, mãe, esses cheques aí são quantos mesmo? Gente, mas tinha uns 10 cheques. Quanto que é um saco de cimento? Uns 30 reais? Eu falei, né? Gente, tinha uns 10 sacos de cimento lá em cheques. Muito da senhora. E ela estava cobrando, o chefe estava escondido. A mãe fez isso com você. Então, cuide da sua mãe. Aqui, gente, ó. Temos aqui algumas mães, talvez não temos os filhos aqui, né? Os filhos da Carol estão ali, os filhos da Carolina está ali, os filhos da Ana estão ali. Os netos da Ana está ali, vocês estão aí, né? Os netos sempre filho, né? Aí, gente, é pra gente cuidar. Então, eu fiz a crítica porque eu já fiz isso. Já fui muitas vezes para casa da minha mãe, eu tirava férias e a coitada trabalhava em todo, recebia eu e mais 2 lá de casa, né? É justo isso? Não, não é justo. Então, que a gente não olhe para as nossas mamães eternamente como as nossas provedoras e as nossas empregadas, porque elas são tão seres humanos como nós. Elas sentem cansaço, elas sentem tristeza, elas sentem alegria, elas também querem ser reais, elas também sentem necessidade de um dia serem cuidadas. E aí é nós que vamos ser os passarinhos que vamos levar lá o carinho, o cuidado, o aconchego,
e a sustância lá, para que todos nós possamos ser felizes. Então, meus irmãos, trouxe aqui as irmãs para dizer parabéns. Estou falando uma palavra para os filhos que é para exortar dele, porque às vezes eu não consigo ir na casa e eu fiz. E hoje vi que alguns aqui fazem a mesma coisa. Vamos perguntar. Porque isso se repete, as famílias são todas iguais, são muitas de igrejas. São muitas de igrejas. Não é, irmão? Não é verdade, irmão? Ó, tá vendo ali? Então, parabéns, minhas irmãs, Deus abençoe. Eu acho que vocês vão ganhar um presentinho. Mas como aqui é a casa de Deus, a gente também vai orar por vocês. Tá bom? Os filhos fiquem de pé, estendam as suas mãos e vamos orar aqui pelas mamães aqui representadas. Se a sua mamãe não está aqui, olhe por ela lá onde ela estiver agora. Olhe para que ela possa estar aqui também com você. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos mais uma vez. Senhor, mais um fim de semana, Senhor, na tua presença. Mais um dia, Deus, onde viemos aqui, Senhor Deus, prestar o nosso culto, Pai, e ouvir a sua voz, Pai. Trabalhando, Senhor Deus, e cuidando da nossa vida, do nosso coração, Senhor. Pai, nessa hora a gente aqui quer colocar, Senhor Deus, essas senhoras aqui em tuas mãos. Ó Deus maravilhoso, o Senhor as agraciou como sendo mulheres e mães, Senhor. O Senhor, Deus, fez com que elas tivessem seus corações, ó Deus, transbordantes de alegria, Senhor. Por terem, ó Deus, os seus filhos em seus braços, ó Pai. E aqui hoje, Deus, elas estão comemorando, ó Pai, mais um ano, ó Deus, dessa alegria que o Senhor concedeu em suas vidas, ó Pai. Esse privilégio, ó Pai, essa bênção, ó Pai, porque filhos são bênçãos, ó Senhor. Ó Pai maravilhoso, nós queremos agradecer a Deus pela vida de todas elas, ó Pai. Porque elas têm, Senhor, cuidado, Senhor, dos seus filhos, ó Pai. Trazendo, ó Pai, carinho, sustento, ó Pai, tudo de necessário para cada um deles. Especialmente, ó Pai, que elas tenham, Senhor, ensinado os seus filhos e filhas no caminho do Senhor, ó Pai. Muitos estão aqui hoje, Deus, aqui na casa do Senhor, adorando o Senhor. Muitos, ó Deus, estão em outras agências do reino de Deus, Senhor. Trabalhando, ó Deus, servindo a Ti, Senhor. Louvado, ó Deus, seja Deus, ó Deus. Derrama a Tua glória sobre a vida de cada uma delas, ó Deus, que tem feito a Tua obra, Deus, com grande sabedoria, Deus, e com missão, ó Deus, com diligência, Pai. Mas também aqui, Deus, temos seres humanos, ó Deus. Ó Deus maravilhoso, redobra, Deus, a promoção sobre cada uma dessas mulheres aqui, Senhor. Dando saúde, ó Senhor. Dando, ó Pai, sustento necessário, provisão, ó Senhor. Dando sabedoria, Deus, a cada uma delas para continuar na missão, Senhor Deus. E continuar orientando seus filhos, porque o ministério de mãe, Senhor, só acaba no túmulo, ó Deus. E quando elas tiverem a oportunidade, Deus, unge a Deus os seus lábios para que elas tragam ao Senhor a palavra de exortação e palavra da vida dos altos céus para filhos muitas vezes, ó Senhor, com o coração duro, ó Senhor. Difíceis de ouvir, Senhor. Dá, Senhor, sabedoria para elas. Unge, Deus, com o Teu Santo Espírito, ó Senhor. Ó Deus, visita o coração de cada uma delas, ó Senhor. Ó Pai, que os seus sonhos, ó Pai, venham ser realizados, ó Pai. Que os seus sonhos venham ser, Deus, cumpridos aqui nessa terra, Senhor. Porque eu sei que cada um dos seus sonhos, ó Deus, são para os seus próprios filhos, ó Deus. Ó Pai maravilhoso, a gente louva a Deus pela vida delas, e pede ainda, Deus, que o Senhor venha fazê-las transbordar no Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, nós queremos também agradecer ao Senhor por mais esse culto, ó Deus, e por mais essa oportunidade que nós estamos, ó Senhor, indo para os nossos lares. Que o Senhor, Pai, nos conduza para as nossas casas, Deus. Que o Senhor nos enche de energia para mais uma semana, Deus. Que nós tenhamos que trabalhar, Senhor, mas também que possamos, ó Senhor, falar de Ti, Senhor, Deus, testemunhar de Ti, Deus. Ó Pai, acampa os Teus anjos, ó Senhor, ao redor, Senhor,
dos nossos lares, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas casas, Senhor. E tudo, Deus, traz provisão para as nossas casas, Senhor. Pai, queremos, a Deus, também pedir a Deus pelas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, aqui ouvimos, ó Senhor, a exortação, Senhor, dos altos céus, que nós temos, ó Senhor, que está vigilantes, ó Senhor. Nos faz, ó Senhor, cada vez mais estar apegado contigo, ó Senhor. Ó Deus, observando a tua palavra, nos dá força para sermos obedientes a ti, Deus, e fugirmos das ciladas, ó Senhor, do inimigo, ó Pai. Ó Pai, faz isso por todos nós, porque nós não temos força, dependemos, somos carentes de Ti, Deus, porque somos falhos e pecadores. Assim. Ó Pai, nos abençoe mais uma semana, Pai, e que a graça do Senhor nosso Jesus Cristo, o amor de Deus estimável, Senhor, e as consolações doces do Espírito Santo que habita em nosso coração, seja com cada um aqui, Senhor. Especialmente, Deus, com cada um que professa o teu nome em espírito e verdade, espalhado por toda a face dessa terra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Cadê o presente da irmã?